Uma das principais virtudes que podemos ter enquanto seres humanos é reconhecer os nossos erros. E aí pessoal, na sexta-feira eu fiz um vídeo de opinião aqui no canal da Rádio Pachola falando sobre o quanto o Wanderson é um baita de um jogador, é um super jogador, eu gosto muito dele, sou fã do futebol do Wanderson, mas o quanto eu achava que os jogadores mais experientes do time precisavam colar um pouco mais no Wanderson para tentar fazer ele se acalmar um pouco. Por quê? Porque o problema do Wanderson é simplesmente ele dá o sangue até demais. É muito importante, é claro, que o jogador dê o sangue em campo, mas às vezes ele não sabe que lutas lutar dentro de campo e acaba às vezes tomando cartões amarelos, cartões vermelhos, sempre dá alguns chiliques em campo, e aí naquele vídeo eu falava que os jogadores mais experientes do grupo tinham que colar no Wanderson para tentar ajudar ele nessa questão de experiência. Só que, o que acontece no jogo do Grêmio contra o Corinthians no final de semana? Os experientes dando chilique, os experientes mostrando que não estão com a cabeça no lugar. Então aqui eu estou assumindo o meu erro de ter feito justamente esse tipo de comentário, dizendo que os experientes tinham que colar no Wanderson. Não, os experientes na verdade têm muito a aprender, inclusive, com o Wanderson aqui, porque o Wanderson é um cara que dá o sangue em campo. Cara, ele tem muito para aprender ainda, justamente porque ainda falta maturidade para ele, e isso aos pouquinhos ele vai pegando. Só que o Maicon e o Diego Souza fizeram coisas que não podem ser feitas nesse jogo contra o Corinthians. Começa falando do Maicon, né, que reclama depois que o gol do Corinthians já sai, ele começa a reclamar com o árbitro de uma maneira muito forte e, infelizmente, toma cartão vermelho. É claro, aqui a gente pode conversar sobre quanto é justa ou não a manifestação do Maicon. Eu acho até que é justo. Ele estava reclamando sobre uma falta mal marcada para o Corinthians na origem do lance e tudo mais. Mas o problema é no momento que o Grêmio está vivendo. A experiência que o Maicon tem, ele não pode ter esse tipo de atitude, porque o Grêmio ainda tinha 15 minutos para jogar naquele segundo tempo, mas não teve força nenhuma para atacar de volta o Corinthians, porque tinha também um jogador a menos. Então isso acabou sim prejudicando o time do Grêmio. Não estou dizendo que o Grêmio perdeu por causa disso, mas estou dizendo que se o Maicon estivesse em campo, se o Maicon estivesse com a cabeça um pouco mais no lugar, talvez o Grêmio tivesse forças para tentar pelo menos empatar aquela partida, porque sim, a fase do Grêmio não é muito boa, mas o primeiro tempo do Grêmio contra o Corinthians não foi tão desastroso assim, não foi ruim. Só que é um time do Grêmio que apertava muito bem a saída de bola do Corinthians, mas não conseguia converter isso em chance de gol de verdade. O Cássio fez poucas defesas. O Grêmio precisa ser um pouco mais efetivo. E essa efetividade poderia vir dos pés do Maicon se ele estivesse em campo, mas ele não estava, justamente por causa da maneira com que ele reclamou com o árbitro. Então isso é muito complicado. Outra situação que aconteceu no jogo que também complicou muito, que mostrou o quanto a cabeça do Grêmio está fora do lugar, Diego Souza tira o cartão amarelo das mãos do árbitro e fica indignado. É claro, eu também acho aquele lance que o Cássio chega no carrinho em cima do Diego Souza, na minha humilde opinião, era para cartão vermelho. Mas o árbitro não deu esse cartão vermelho, ele deu apenas cartão amarelo pro Cássio. O Diego Souza vai lá, tira o cartão da mão do árbitro e fica indignado. Ele poderia ter sido expulso naquele lance, a gente poderia ter tido 2 jogadores a menos naquela partida e a força que o Grêmio teria para tentar empatar seria ainda mais diminuída. Então os experientes precisam ter a cabeça no lugar nesse momento que a gente está vivendo. É claro, é importante ter indignação, é importante tu não aceitar facilmente as coisas, é importante que não aceite de maneira passiva as coisas que estão acontecendo. Mas Diego Souza e Maicon não podem ter esse tipo de atitude que podem prejudicar ainda mais o time do Grêmio. Aqui eu estou falando dessa maneira justamente porque alguns podem achar assim, então tu não gosta do Maicon, não gosta do Diego Souza. Não, eu gosto muito desses jogadores. Eu acho que o Maicon tá, querendo ou não, com o físico um pouco mais comprometido, não tá conseguindo ajudar tanto, mas ele é um cara que tem um toque de bola diferenciado. O Diego Souza é a mesma coisa, não tá com o físico tão em dia assim, mas é um cara que se a bola chega nele, ele consegue fazer gols. Eu gosto muito do futebol desses dois jogadores. Só que o problema é, se eles não estiverem em campo, se eles estiverem com a cabeça fora do lugar do jeito que eles estão, eles não vão conseguir ajudar o Grêmio. E na situação que a gente está, a gente não pode se dar o luxo de ter esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal, essa foi a minha opinião de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like também, que isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E claro, te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola.